Boa noite a todos. Nós estamos com problemas de ordem técnica. O nosso painel eletrônico não está funcionando. Pode ser que venha a funcionar no transcorrer da sessão. Devido a esta questão, né, Dr. João está aqui, Dr. Pedro, quem mais aqui? Júlio também, né? Kiko também. Então, nós participamos, né, de legislaturas que tinha o centro e levanta. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Então, nós vamos resgatar esse período, enquanto não seja regularizado o painel, é dessa forma que a gente fará as votações. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Ildeu Santos Souza. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Júlio Coan a proceder à leitura de um trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Eu vos exalto, Senhor, porque me libertais, e não permitis aos meus inimigos que se alegrem contra mim. Senhor meu Deus, a vós clamo e espero ser curado. Senhor, livrastes a minha alma da mansão dos mortos, pusestes-me a salvo dos que descem ao túmulo. Cantai salmos ao Senhor, vós que o amais, louvai o seu santo nome. A sua indignação dura apenas um instante, mas a sua benevolência é para toda a vida. Se pela noite choro, de manhã rejubilo. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento verbal dos vereadores Ronaldinho e Júnior Regonha, requerendo a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentados. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando-se pelas respostas de requerimentos. Requerimento 208/2019. Requeiro ouvir o plenário se oficio o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o que segue. A. É verídica a informação que a ambulância Sprint MB Rontan, placa DJP 9794, ano 2013, encontra-se batida e fora de uso e que seu conserto é inviável? Se a afirmativa for verdadeira, encaminhar cópias dos laudos e orçamentos de 3 empresas que foram cotadas e que corroborem com esta informação. C. Informe qual foi a informação que levou os responsáveis a chegarem neste veredito. D. Houve algum tipo de pagamento para que os laudos de conserto fossem dados? Se sim, encaminhar cópia do documento de empenho relativo a este serviço. E. Desde quando este veículo se encontra nesta situação? F. Informar se foi feita alguma sindicância para a apuração dos fatos sobre o que ocorreu com este veículo e de quem é a responsabilidade por tal ocorrência. Encaminhar cópia física ou digital do resultado desta sindicância e informar as providências que estão sendo tomadas. Vereador autor, João Carlos Pires Uliana. A resposta. Com os cordiais cumprimentos, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência em atendimento ao requerimento do nobre vereador João Carlos Pires Uliana, oferecer esclarecimento no tocante à ambulância Sprint MB Rontan. Anexo encontram-se documentos a fim de corroborar com o processo de cotação e processo contra a ODR para a recuperação da ambulância em tela, por ser viável e proceder de um veículo de baixa quilometragem, praticamente novo,
do ano de 2013 e que no mercado uma já usada custaria entre 70 a 85 mil reais no estado em que se encontra, conquanto que uma nova custaria o valor de 185 mil reais, além de termos consultado o quanto conseguiríamos se colocássemos em um leilão que seria no máximo o valor de 18 mil reais. Outro sim, o orçamento que recebemos para o conserto da lataria do veículo está estimado em 47 mil reais, orçamento feito diretamente pelo fornecimento das peças pelo fabricante. Ainda estamos em fase de cotações e assim que nos remeterem, encaminharemos à Câmara Municipal para complementar as informações contidas nesta resposta. Ademais, senhor prefeito, por tratar-se de um veículo novo e reclamada a sua reposição pela Secretaria de Saúde, necessário aos transportes de pacientes e que este procedimento de cotação foi aberto. Informo-lhe ainda que para laudo não ocorreu nenhum pagamento, somente para desmonte da lataria e ajuste da cabina do motorista, que sofreu um aprofundamento e que foi desembolsado o valor de 7 mil reais. Por fim, informo ainda que este veículo sofreu acidente em 18 de junho de 2016 e nenhum procedimento administrativo foi aberto. Os procuradores municipais decidiram e abriram processo diretamente contra a ODR, o qual não teve contestação do valor a ser reembolsado por eles a esta municipalidade, valor este de 92 mil reais. Sem mais para o momento, subscrevo-me com elevada estima e distinta consideração. Valdemar Antônio Marçom, até então na data, secretário de Administração e Modernização. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Carlos Pires Juliana. Eu pedi para fazer a leitura desse requerimento. Boa noite a todos, né? Comecei a falar primeiramente. Boa noite a todos presentes, todos que nos assistem, as pessoas que estão aqui presentes e os nobres vereadores. Eu pedi para fazer a leitura desse requerimento porque eu queria fazer algumas considerações a respeito da situação desse veículo. Esse é um veículo que foi ganhado do Estado na administração passada, uma van Sprint, que transportava passageiros, geralmente acho que ela ia para Jaú, tanto que ela sofreu um acidente, acabou atropelando um veículo, um animal, o motorista, e causou graves danos no veículo. Mas o que me levou a fazer esse pedido desse requerimento? Foi que chegou a conhecimento deste vereador que esse veículo estava para ir para leilão, né? E eu pedi esclarecimento se realmente ele iria em leilão, se seria arrumado, e o que seria, afinal de contas, fazem exatamente 3 anos que esse veículo, o acidente foi em 2016. Deixa eu ver a data do acidente aqui, que foi, pra vocês terem uma ideia da velocidade que funciona a coisa pública. Foi? Julho de 2016. Julho de 2016, 3 anos mesmo, né? E eu levantei algumas informações, a prefeitura me mandou a cópia do processo todo, são 270 páginas. Eu tirei algumas informações que eu achei pertinentes aqui, porque chegou ao conhecimento, como disse, que esse veículo seria vendido para leilão. Aí eu questionei se havia sido pago alguma coisa para avaliar esse veículo ou não. Olha que interessante. A prefeitura informa que para o laudo não ocorreu nenhum pagamento, somente para desmonte da lataria e ajuste da cabina do motorista, que sofreu aprofundamento e que foi desembolsado 7 mil reais. Quer dizer, veja bem, nós temos no processo todo aqui, tem 3 orçamentos de valores variados, entre 45, 70 mil e 90 mil reais. Quer dizer, para dar esse orçamento não precisou desembolsar absolutamente nada. Eu gostaria de saber o porquê que a prefeitura gastou 7 mil reais para desamassar a cabine.
Vocês não podem ver isso aqui, né? Não deu para mim pôr hoje na tela. Você consegue dar um zoom aqui? Então vocês estão vendo aqui. Vai desamassar o que aqui? Fale para mim, né? Na realidade, essa van ela tem conserto, sim. Um veículo de R$180 mil, ficar parado 3 anos lá e está levando ao sucateamento desse veículo, diga-se de passagem, porque estão retirando peças desse veículo. Ele está quase que completamente desmontado na garagem municipal. Um veículo que, com R$70 mil, segundo o orçamento, segundo o pedido judicial, arrumaria. É pouco? Não é pouco. Mas também para um veículo que vale R$180 mil e a utilidade que tem esse veículo, a prefeitura não compraria um veículo novo com R$70 mil para transportar pacientes. E esse veículo está descansando em paz lá no leito da garagem, lá, vamos dizer assim, há 3 anos. Gastaram R$7 mil, não sei para quê. Se ia levar para leilão esse veículo, seria um absurdo se levar esse veículo para leilão, né? O veículo, ele não tem, se você vê ele, o animal atingiu a frente dele. Lógico que você vai ter que fazer a lataria da frente. O próprio laudo aqui, da perícia feito, indica as questões que tem problema. Tem problema com a cabine. O laudo do governo do estado aqui. Cabine com avarias de estrutura, sim. Né? Carroceria com avarias de estrutura nas laterais, não. Né? Para-choque traseiro danificado, não. Dano em qualquer componente do sistema de suspensão, sim. Outro item que tem dano no sistema de freios e no airbag. Essas foram as coisas que foram atingidas no veículo. São mais de 11 itens. Quer dizer, um veículo perfeitamente de ser restaurado e posto em uso, esse veículo está abandonado lá. E o mais grave de tudo, que aí é passível vamos dizer, de um levantamento mais aprofundado, eu não sei como talvez isso pudesse ser feito, que chegou ao meu conhecimento, através de alguns funcionários da prefeitura, né? Seu João. Pois não? O senhor dá só antes, senhor completar isso aí, só para informação. Tomar, assim, é preciso tomar cuidado, né? Que nem na semana passada o vereador Adriano Aron que fez também de um micro-ônibus, micro-ônibus ou o que era, e tipo assim, foi para leilão, a questão que estava rodando com adesivo da prefeitura. É um micro-ônibus que foi para leilão, provavelmente foi para leilão, não é porque não estaria em condições, eu estaria de repente, não teria vantagem nenhuma arrumá-lo. E hoje o ônibus está rodando aí pelas ruas da cidade de boa, transportando passageiros, aí o pessoal acho que trabalha com reciclagem, não sei. Mas e provavelmente o mesmo destino depois tomará essa ambulância. Se ficar mais 1 ano, 2 anos parada, daqui a pouco, vamos colocar para leilão e daqui a pouco quem comprar ela no leilão, bota ela para rodar aí gastando muito menos até. Quer falar? Peço uma parte? Pois não. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha aqui pela internet. O vereador Ronaldinho citou meu comentário da semana passada. Eu fiz esse requerimento e citei esse caso porque no site consta em nome da prefeitura ainda. Entendeu? Então, ali cita como a prefeitura sendo proprietário. Depois eu fui saber que foi leiloado e possivelmente o novo comprador do leilão não transferiu, né? Então, se a prefeitura leiloou, ela que exige que quem comprou transfira para o nome dele, né? Mas esse caso aí, João, é triste de ver. Seria hoje, ela reformada, a melhor ambulância da frota nossa. É uma Mercedes-Benz, uma Sprinter, nova, melhor do que qualquer outra que a gente tem lá, e ela está lá apodrecendo. Se fosse particular, de qualquer empresa, faria a restauração desse veículo. Mas eu não sei por que a prefeitura achou melhor deixar lá apodrecendo. Obrigado. Imagine. E realmente a questão é essa, mas acontece isso mesmo, porque eu participei de leilão de
de bens da prefeitura, e realmente quando essas coisas vão para leilão, elas não valem absolutamente nada. Se você imagina que vale 20 mil no leilão, você vai vender por 5, 6, porque ninguém quer pagar o que vale, porque ele sabe que você só pode vender no leilão. Então, é a mesma coisa que jogar fora. Um veículo, como o nobre vereador Kiko falou, seria o melhor da prefeitura, e o mais grave de tudo, que é uma coisa que tem que se apurar, né? Através de diversas conversas, chegou ao meu conhecimento, olha só, que a pessoa, e coincidentemente eu tenho o nome dessa pessoa, que era proprietária do animal, ela pagou o conserto desse veículo. Veja bem, tudo isso é hipótese, eu não estou falando que é certeza que ela fez, mas chegou de diversas pessoas a mesma informação, que esse valor foi pago. E eu consegui o telefone dessa pessoa, eu tentei umas 5, 6 vezes falar com ela, ela não me respondeu. Pelo menos para falar, olha, você pagou ou não? Você é responsável pelo animal que estava ou não? Eu queria saber até para fazer uma averiguação se realmente procede essa informação, porque se for verídica, é uma informação gravíssima. Né? É uma informação gravíssima. E ela não respondeu, o que eu achei mais estranho ainda. Até eu, via WhatsApp, escrevi, olha, acho que por questão de educação e de respeito, você pelo menos devia falar, olha, não, você está falando com a pessoa errada. Mas, coincidentemente, eu não estava falando com a pessoa errada, porque o nome dela está aqui no laudo. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito estranho, né, de todos os sentidos. Né? Não sei se realmente, se um dia ela pagou alguém para que ela não fosse haver a ser cobrada judicialmente, não sei, a gente nunca vai saber, que ela nunca vai comprovar. Mas que é, no mínimo, uma história muito estranha. Essa história realmente ela é. Tá? E outra, se a prefeitura está entrando com uma ação contra o DR, como corresponsável, porque ela tinha obrigação de manter as estradas, a via das estradas com cercas protegidas, a prefeitura tinha obrigação de arrumar esse veículo e pôr em uso e depois pedir ressarcimento, como está sendo feito o DDR. O que ela vai esperar? Uma ação dessas aí demora o quê? 7, 8, 10 anos, depende, ainda mais contra o Estado, não tem fim nunca. Né? Nós vamos esperar o quê? Que se resolva essa situação para arrumar. Agora, pior de tudo, gastar R$7 mil num veículo desse para mexer na cabine. Eu vou ler novamente o que a prefeitura escreveu. Eu perguntei se gastou alguma coisa. Informo-lhe ainda para lá do que não ocorreu nenhum pagamento. R$7 mil não é pagamento, então, né? Somente para desmonte da lataria e ajuste da cabine. Vocês viram a cabine aqui? Ajustar o que isso aqui? Então deram R$7 mil para alguém, né? A verdade foi essa. O veículo lá estava parado, não se sabe o que vai fazer do veículo, e é um absurdo, que já vem de outra administração, e por 2 anos e meio dessa, continua absolutamente na mesma, mais um patrimônio jogado fora, as moscas. Muito obrigado, senhor presidente, pelos esclarecimentos. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Dando continuidade à sessão, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos projetos. Projeto de Lei 38/2019 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada 6/8/2019, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 38 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 6 de agosto de 2019. Projeto de Lei 39/2019 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada 6/8/2019, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 39 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 6 de agosto de 2019. Projeto de Lei 41/2019 dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2019 e dá outras providências. Data da entrada 9/8/2019, autoria Poder Executivo.
O projeto de lei número 41 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 9 de agosto de 2019. Projeto de resolução 05/2019. Altera dispositivos da resolução número 06/2018, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Tietê, estabelece o plano de carreira dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Tietê e dá outras providências. Data da entrada, 7/8/2019, autoria, mesa diretora. O projeto de resolução número 5 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 7 de agosto de 2019. Projeto de lei 40/2019. Altera a lei número 3.696/2018, de 21 de novembro de 2018, que dispõe sobre a fixação dos salários e vencimentos dos cargos em comissão, cargos permanentes e empregos permanentes da Câmara Municipal de Tietê, referente aos anexos 1, 2 e 3 da resolução que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Tietê. Data da entrada, 7/8/2019, autoria, mesa diretora. O projeto de lei número 40 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade em 7 de agosto de 2019. Emendas. Emenda substitutiva 04/2019. Substitui dispositivos do projeto de resolução número 05/2019, data da entrada 9/8/2019, autoria da Alfabre. Emenda substitutiva 05/2019. Substitui o artigo 1º do projeto de lei número 40/2019, data da entrada 9/8/2019, autoria da Alfabre. As emendas lidas pelo senhor secretário foram anexadas aos respectivos projetos. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 339/2019. Requeiro ouvir o plenário para comunicá-lo que me licenciarei do cargo de vereador desta edilidade para tratar de interesses particulares por prazo determinado de 120 dias, a partir do dia 20 de agosto até o dia 17 de dezembro de 2019, retornando no dia 18 de dezembro de 2019, consoante disposto no artigo 16, inciso 3 da Lei Orgânica do Município de Tietê, combinado com o artigo 324, inciso 3 do Regimento Interno. Data da entrada, 9 de agosto de 2019, autoria, Dr. Pedro. Está em discussão o requerimento número 339 de 2019. Está em votação. Quem concorda, permaneça-se sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Requerimento 340/2019. Requeiro ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito, para que, após contato com a secretaria competente, estude a viabilidade da implantação de uma lombada na Avenida Fernando Costa, na altura do número 619, próximo à esquina com a Rua Dr. Palinuro. Data da entrada, 9/8/2019, autoria Dr. Pedro, Júlio César Coan, Dr. João Martellini, Dalfabre e Ronaldinho. Está em discussão o requerimento número 340 de 2019. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Requerimento 341/2019. Requeiro ouvido o plenário, se oficia os senhores Adriano Arcanjo Ferreira, secretário municipal de Obras e Planejamento, Milton Pelucci, engenheiro civil da Prefeitura Municipal, José Roberto Dantas Bordenali, diretor superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, Rodrigo Batistuso, empreendedor, e Antônio Héctor Inalim, empreendedor, convidando-os para estarem presentes nesta Casa de Leis, na sessão ordinária a ser realizada no dia 20/8/2019, às 18h30, a fim de prestarem esclarecimentos sobre os projetos e obras das estações de tratamento de esgotos, ETS. Data da entrada, 12/8/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 341 de 2019. Está em votação. Quem concorda, permaneça-se sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado.
Requerimento 342/2019. Requeiro ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se a administração pretende realmente reativar o serviço de incepção municipal, sim, bem como também informe o motivo da informação equivocada que foi passada a um produtor artesanal de que o projeto de lei para a reativação do serviço estaria na Câmara aguardando votação. Requeiro ainda que agilize a ativação do serviço, a fim de que os produtores artesanais que dependem de sua atividade para o seu sustento possam produzir e vender os seus produtos de acordo com o que dispuser a legislação. Data da entrada, 2/8/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento... Desculpe, autoria João Carlos Uliana e Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 342 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Esse requerimento, ele foi tema do requerimento do vereador Adriano Aronque no dia 17 de junho agora passado, porque o que acontece? Isso com certeza chegou ao nobre colega, ele vai ter a oportunidade depois de falar, né, de pessoas que estão sendo proibidas de produzirem seus produtos artesanais, porque a prefeitura passou a exigir que ela se enquadre ao serviço de inspeção. No caso, como nós não temos, não está funcionando o sistema de inspeção municipal, teriam que se adequar ao estadual ou ao federal para poder produzir. E isso é praticamente impossível. Um produtor artesanal, o cara que tem aí as suas instalações no açougue e faz linguiça ou outros tipos de atividades que estão tendo que parar para produzir, porque a prefeitura ela não regulamenta essa lei. Essa lei ela existe desde 2005, né? Ela existe desde 2005, mas ela está, para você ter uma ideia, ela está, vamos dizer, subutilizada. Eu não sei se as questões imbuídas ali, elas com certeza necessitam de uma atualização, tanto que até hoje existe só uma pessoa que está cadastrada no SIM municipal. Então, o vereador Adriano Aronque fez um pedido para pedir esclarecimentos a respeito disso, e mais uma vez, a resposta da prefeitura sempre é superficial, né? A resposta foi assim: excelentíssimo senhor prefeito, né? Aí a pessoa respondeu para o prefeito que encaminhou para a gente, o doutor Sérgio Toledo. Em resposta ao requerimento acima referido, que tem essa Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva a informar que está analisando a referida solicitação, conjuntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Governo e Coordenação. Uma pessoa que teve suas atividades suspensas, ela falou para mim que na primeira sessão desse mês, a prefeitura teriam dito para ela que a prefeitura estaria mandando um projeto para regulamentar essa situação. Com a gente de conhecimento de todos, não veio nada. Esses dias eu perguntei, a pessoa perguntou para mim, e aí, foi votado alguma coisa? Eu falei, olha, meu amigo, não foi votado nada. E ele falou, esses dias eu conversei com uma pessoa da prefeitura, disse que o projeto vai entrar até o fim do mês. Eu tenho minhas razões para duvidar. Volto a dizer, espero que eu esteja enganado, mas até lá o produtor não pode produzir, porque a vigilância sanitária proíbe, de acordo com as normas legais, e a prefeitura não faz andar um mero projeto. Aí, o que pega? E eu vejo a dificuldade. A prefeitura contrata tanta gente, aumentou mais de 200 funcionários em 2 anos e pouco, e ela vai precisar de um médico veterinário. E não tem médico veterinário contratado para a prefeitura. Então, eu não sei como a prefeitura vai fazer. Ela não contratou um especialista lá para deixar na Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos tantas demandas assim de laudos de árvore, de coisa, que não seria mais interessante se a prefeitura tem
problema de caixa, contratar um veterinário, sei lá, é obrigação da prefeitura. Ou ela vai impor mais esse prejuízo aos produtores de Tietê. Na semana passada aqui a gente teve um debate enorme a respeito do valor da terra nua que a prefeitura dobrou. E agora o produtor que faz seus doces, às vezes produz seu ovo artesanalmente ou produz sua linguiça artesanalmente, ela não pode comercializar porque ela não se enquadra às regras do CIF. E nós não temos o serviço de inspeção municipal, que seria muito mais fácil, né? E a resposta que vem é essa: nós estamos estudando. Será que está estudando igual o IPTU, que eu pedi o IPTU progressivo na primeira segunda sessão de 2017, quando eu comecei a trabalhar aqui, até hoje estão estudando. Então eu tenho sinceramente, minha dificuldade em acreditar que a prefeitura vai resolver isso, mesmo porque nós temos só mais uma sessão esse mês aqui, na semana que vem. Quer dizer, se vier, vem só para o outro mês, para dar entrada, para ser lido, e nessas os produtores ficam o quê? Desamparados, sem apoio de ninguém, com a prefeitura no calcanhar deles cobrando, né? E diga-se de passagem, quem está lá tem que fazer cumprir a lei, né? Mas tem que ter lei, tem que regulamentar. Você não pode, mais uma vez, a população, os produtores de Tietê, sendo prejudicado pela letargia da administração, né? Então eu fiz questão, sim, de publicar, faz pouco tempo de ler essa resposta. Poderia até ter pedido para Kiko ler, mas não, eu estou refazendo o requerimento que ele dê esclarecimentos realmente efetivos. Para depois não chegar aqui e vem um projeto todo arremendado e você faz alguma alteração, alguma coisa, a prefeitura veta o projeto, que nem fez com o IPTU verde, e traz prejuízos enormes à população. Peço uma parte, vereador. Pois não. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade por parte da prefeitura. Por quê? A mesma prefeitura, através de uma secretaria, que proíbe o produtor rural de fazer um queijo, de fazer uma linguiça, de fazer uma cocada, qualquer outro produto para ser vendido nos comércios da cidade, a mesma prefeitura que proíbe é a responsável por fazer uma lei para regulamentar isso daí. Ou seja, é a questão do servidor público, né? O político, o funcionário público, não é nada mais que um servidor público. É servir, é viabilizar a vida das pessoas e não dificultar a vida das pessoas. Se não tem a lei, que se faça a lei. Mande para a Câmara aprova, a Câmara muda alguma coisa e... Agora, é justo impedir a pessoa de fabricar uma coisa que ela fabricou a vida inteira? Nós temos padaria aqui em Tietê que vende o mesmo queijo há 20 anos. Ou seja, está mais do que comprovado que esse queijo aí nunca matou ninguém. Ou seja, se a prefeitura ela não quer fazer uma lei para regulamentar isso, ela que não proíba o que vem funcionando muito bem na cidade. Ah, mas então a regra é ter lei, concordo, tem que ter lei, tem que regulamentar, tem que transformar em legal, sair da clandestinidade, sair do irregular e vir pro legalista. Ela tem que mandar lei. Ela não pode proibir de vender o queijo porque não tem lei. Ela que faça a lei para que venda o queijo. Tem que facilitar a vida da pessoa e não dificultar a vida da pessoa. Obrigado. Só para completar, eu acho perfeito suas colocações. A lei tem que ser seguida, mas no caso já essa morosidade da prefeitura, então ela que espere alguns dias para apertar a fiscalização até a regulamentação da lei, né? Primeiro ela faz os produtores pararem de vender seus produtos para depois correr atrás da lei, só Deus sabe quando. E se não me engane, nessas novas medidas que tem sido anunciada pelo governo atual, me parece que consta uma delas, não tenho certeza, inclusive a própria pessoa da vigilância falou para mim, que
Isso vai funcionar assim. O produtor ele pede, o CIF pede a regularização da situação dela e tem um prazo. Se o órgão competente não usar o prazo e não der autorização, ele vai poder funcionar legalmente sem essa autorização. Porque a obrigação do poder público é vistoriar, é dar as autorizações, mas ela não pode inviabilizar um negócio, uma atividade, porque simplesmente, às vezes, ela demora 1 ano para dar um alvará de alguma coisa. Então, eu espero que realmente seja verdade essa posição e que, se a prefeitura não andar, o Estado não andar, que a pessoa tenha o direito seu, sim, de produzir. E como disse o vereador Adriano, quantas pessoas produzem queijo artesanais, né? E hoje a pessoa fica impedida porque a prefeitura não faz a obrigação dela. É complicado. Mas essas as minhas considerações desse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júnior Regonha. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, público presente, servidores, público que nos assiste também ao vivo. Só para fazer o registro de que também fui procurado por diversos produtores, por estabelecimentos comerciais que hoje já têm dificuldade também de fazer a revenda, porque ele é fiscalizado, e se o produto que a ele fornecido não tem a inspeção do SIM, ele também tem dificuldade de vender e ele começa a fechar as portas para o produtor. Para fazer 2 registros. O primeiro de que eu estive numa das reuniões do CONDEMA, há uma questão de 60 dias atrás, se não for mais, e o CONDEMA ali estava recebendo um produtor rural, que tem uma fazenda modelo aqui em Tietê, na produção de produto artesanal, derivado também, e o CONDEMA já encaminhou, o CONDER, já encaminhou uma solicitação para a prefeitura, foi feita a reunião, e já encaminhou para a prefeitura uma solicitação, quer dizer, há 60 dias atrás, foi na mesma semana que teve a sessão em que foi lido o requerimento do novo vereador Adriano Aronchi. Até mencionei nessa reunião que tinha sido feito naquela semana o requerimento aqui na Câmara. O CONDER encaminhou esse requerimento para a prefeitura, uma solicitação para a prefeitura também, e a gente vê que até hoje a lei não foi criada. Está hoje aqui, 12 de 8 de 2019, uma informação no site da Câmara, da Prefeitura, dizendo que o SEMADES, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, se reúnem para tratar do sistema de inspeção municipal. E que o projeto estaria, hoje está essa informação, que no dia 8, eles se reuniram e o projeto estaria em finalização. Bom, demorou todo esse tempo para que começasse a movimentar. É fundamental que a prefeitura atue nessa área, porque ela está prejudicando, a sua omissão prejudica diretamente o cidadão. Tanto o produtor, como o comerciante, como o cidadão consumidor que quer fazer o uso do produto. Essa é uma parte? Claro. Nobre vereador, só para deixar bem claro que essa cobrança que a gente faz aqui, ela é extremamente importante para que as coisas caminhem mesmo, né? Porque sem essa cobrança, infelizmente, as coisas não andam, a letargia é muito grande. E diga-se de passagem, eu sabia dessa reunião que foi feito, mas para variar, não tinha nada conclusivo, nenhuma... A informação que chegou, não tinha nenhum, vamos dizer, esboço da lei, o que teria que ser feito, né? Mas só veio a público o dia 12, foi quando ontem, né? Provavelmente porque chegou ao conhecimento do senhor secretário que esse tema voltaria à baila hoje, na sessão de hoje, então acredito que ele resolveu publicar isso aí para dizer que estão fazendo. Quer dizer, então, essa cobrança nossa, ela é extremamente importante, que sem essa cobrança, realmente, a coisa não anda. Obrigado pela parte. Portanto, Prefeitura, movimente-se,
regulamente e facilite as coisas para o produtor, para o consumidor e para o comerciante. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de saudar a presença aqui do ex-secretário, o senhor Chiquinho Flora, o senhor Arlindo aí, um funcionário da prefeitura aí há anos, e do jovem Fernandinho, né? Ele que é um ativista aí dos problemas da cidade, ele que fiscaliza, que cobra da administração. Obrigado pela presença aí. Eu acho o seguinte, nós temos aqui no Brasil algo em torno de 14 milhões de desempregados. Nós temos na cidade de Tietê, se eu não me engano, a cidade de Tietê ela é 3 vezes maior, a zona rural, do que a urbana. Ou seja, imagine o que tem de produtor rural em toda essa área de Tietê. São famílias aí tradicionais, são famílias pequenas, famílias grandes, que produzem diversos produtos que são comercializados em nosso comércio. Se a prefeitura não está tendo condições de trazer uma empresa para Tietê, está encontrando dificuldades, eu sei que não é fácil, não está tendo êxito como às vezes até esperava ter, ela que focasse nessa questão do produtor rural, do produtor familiar, e fomentasse a economia nesse setor já que não conseguiu no setor privado. Senão, em vez da gente diminuir o desemprego de Tietê, a gente vai aumentar o desemprego de Tietê. Porque essas pessoas passarão a ter, se elas não têm essa renda, elas vão ter que ter outro tipo de renda. Como é que faz? Então, que a prefeitura ela se sensibilizasse realmente com a questão. Não é uma questão simples, a gente está mexendo com vida de pessoas que a vida toda trabalharam e estavam trabalhando, para que normalize isso o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça-se sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Requerimento 343/2019. Requeiro ouvir o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida limpeza e remoção imediata dos materiais depositados nas calçadas da parte de trás da escola Professora Maria José Pires Biagione, no bairro Terras de Santa Maria, bem como a sua manutenção e a fiscalização para que isso não volte a ocorrer no local. Data da entrada, 12 de agosto de 2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 343 de 2019. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Não tem como falar aí as imagens. Não tem um vídeo aí, um videozinho que eu fiz ali do local. Isso já é um ponto conhecido ali. Se a prefeitura não fazer um trabalho nesse bairro específico aí, outros bairros também enfrentam o mesmo problema, né? A gente sabe que grande parte da culpa disso aí é dos moradores que não têm, não de todos, né? É sempre bom deixar claro, senão é capaz de falar que a gente está falando mal de todo mundo, e não é. Às vezes não é nem do bairro, né? Mas aí que entra a parte da prefeitura, né? Isso tem que ser fiscalizado. A gente sabe que quando tinha lixeira ali na João Batista Vicentim, fecharam, foram jogar lá para frente, perto da Hípica. Esses dias limparam lá, puseram umas placas lá para não jogar no lixo. Esses dias eu não passei lá, mas com certeza estão descartando aí. Quer dizer, a prefeitura sabe esses pontos, devia ter uma fiscalização. Afinal de contas, foi comprado agora um veículo e parabenizo a administração por comprar um veículo, uma caminhonete, que ela vai auxiliar no apoio à Secretaria da Fiscalização Ambiental, que comece a fazer isso, né? O pior de tudo, não sei se é pior ou se é melhor, que não dá, você compra um veículo bom, mas segundo os próprios funcionários da prefeitura, não há pessoas para operar o veículo, né? Já que a própria guarda que teria que fazer essa fiscalização, tem vezes que ela faz turno noturno com um ou dois
policiais. Então, quer dizer, hoje você tem carro e não tem agentes. Agora, que tem que se fiscalizar, não adianta só você comprar equipamento e não ter pessoa adequada para usar. Tem lugares que são simples, talvez, de você instalar uma câmera portátil, alguma coisa há de ser feita, porque as pessoas têm um respeito e não continuem jogando material dessa maneira. Acontece que ninguém pega, ninguém faz nada, ninguém autua, ninguém multa. Então as pessoas se sentem muito à vontade para jogar. E está aí, ó, um trabalhão danado para a prefeitura ir lá limpar. E afinal de contas, a obrigação dela, né? Se ela não tem capacidade para manter limpa, ela vai ter que ter, no mínimo, capacidade para retirar a sujeira que joga no lugar lá. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Requerimento 344/2019. Requeira ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie o recolhimento dos materiais provenientes de poda de árvore da calçada da agência do INSS na rua Tenente Gelas, data da entrada 12/8/2019, autoria João Carlos Uliana. O requerimento número 344 de 2019 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Olha que beleza. Ó, bem a gente, na outra sessão, já tratou a questão relativa, às vezes, ao desrespeito à pessoa deficiente, né? Nós temos isso aí bem onde o deficiente desce. E faz mais de meses, segundo um vizinho me passou, isso aí faz pelo menos 2 meses que está lá. E a prefeitura, será que não passa ali uma rua atrás da prefeitura, não vê isso? Na vaga de um cadeirante, quer dizer, como que ele desce ali com esse monte de entulho? Gente, vamos ver e retirar isso, né? Acho que tem coisas que não haveria necessidade de a gente estar fazendo requerimento aqui para a prefeitura ver o que ela tem que fazer ou não. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 344 de 2019 está aprovado. Requerimento 345/2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis cópia digital completa da dispensa de licitação número 1409/2019, processo administrativo número 1458/2019, que culminou com a contratação da empresa Mazuca, Comércio e Sistemas de Eletricidade Limitada, para a manutenção dos pontos de iluminação pública em caráter emergencial. Requeiro ainda que informe quais as razões para o aumento de 350% entre a contratação anterior efetuada com a empresa JB Light Brasil Eireli ME e a atual oriunda da dispensa de licitação em questão. Data da entrada, 12 de agosto de 2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 345 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Mais uma coisa aqui que é chovendo molhado, né? A gente passou aqui, espero que pelo menos essa empresa ela dê uma levantada aí na questão da iluminação pública, são 30 dias. Eu não acredito que ela vai conseguir fazer 350 pontos, né? Mas quem sabe, mas o que chama atenção são duas questões aí, eu vou esperar os esclarecimentos. Uma que é a mesma questão de sempre. A prefeitura espera vencer todos os contratos para depois fazer emergencial. Para durante o emergencial fazer um contrato novo. A pessoa, quando assinou o contrato com essa empresa, a que venceu, e por sinal fazia tão mal feito, que nós fizemos, eu pelo menos fiz aqui o pedido várias vezes para que a prefeitura suspendesse o contrato, né? E infelizmente não foi feito, mas acabou, a cidade às escuras.
Agora se contrata emergencialmente. Teve 12 meses para fazer um processo de licitação novo, para contratar uma nova empresa. O que se faz? Contrata novamente emergencialmente uma empresa. Se a outra era barata demais, essa aqui eu acho que deve ser cara demais, porque o custo da iluminação é 350% do conserto superior a que terminou. Então, se depender dos valores, ela vai fazer um serviço de primeiro mundo, né? Porque é quase 4 vezes mais caro do que era o outro. O outro não fazia. E mesmo assim, a outra apresentou um informe de conserto de 1.500 pontos no município em um ano. Uma coisa absurda. Mas, enfim, eu volto a dizer, quero esclarecimentos. A prefeitura apresenta o que levou ela a pagar tão caro assim desse emergencial, e o mais grave de tudo, por que se faz o emergencial e não se faz esse pregão nos prazos previstos na lei? Você sabe quando termina o contrato, você pode chegar antes, fazer esse contrato antes, né, fazer a licitação antes, para a hora que assumir um contrato. Foi isso e tudo, em merenda, em ônibus, eu nem sei, me parece que os estudantes aqui precisam ver também, está com contrato emergencial, né? Enfim, é uma porrada de contrato emergencial, e os contratos mesmo que devem ser feitos, são feitos por um ano, né? Por que não faz um contrato bem feito, aí com duração para 2 ou 3 anos, né? É um contrato bem garantido em lei, que se não for cumprido e coisa, que se cancela, mas faz para não ter que todo ano. A prefeitura passou já praticamente os 3 anos dela fazendo contrato e emergencial um atrás do outro. Quando fez, né? Que foi feito um monte de compras diretas, e mais uma vez nós deparamos com isso, ó. Mais uma vez emergencial, para saber, provavelmente, de repente, começa com emergencial, e quando a gente vê, a própria empresa que pegou emergencial está fazendo serviço depois. Coincidência ou não, é isso que acontece. Veja o caso do lixo aí, que a empresa que veio para fazer emergencial foi a mesma que ganhou, e, por sinal, está prestando um péssimo serviço de coleta de lixo no município. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 345 de 2019 está aprovado. Requerimento 346, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis quais são os critérios utilizados para o pagamento de horas extras a alguns funcionários, em detrimento à obrigação da utilização de banco de horas por outros, uma vez que isso causa mal-estar entre os próprios servidores, bem como também o pagamento de horas extras vem causando uma despesa alta na folha de pagamento da Prefeitura. Data da entrada, 12 de agosto de 2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 346 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Um esclarecimento aqui. Eu não sei, e talvez a prefeitura, talvez até os advogados aqui possam saber, se há algum tipo de privilégio, porque a gente sabe que as pessoas nos procuram, os funcionários nos procuram, né? Aqui é o caso da questão de hora extra, e eu tenho uma questão que eu fui procurado, porque tem funcionários que não estão respeitando a carga horária de 30 horas, que é para ser feito, estão fazendo 20 horas, né? E quem trabalha correto fica revoltado e com razão. Então, esse é um outro tema, foi tema de um ofício, estou aguardando a resposta do município, que até agora não se manifestou, mas eu sei que essas pessoas não estão cumprindo o horário. E aqui chega a questão da hora extra. Como que realmente funciona? Se uma pessoa pode ter a hora extra, se todos podem, ou se todos não podem, você pode dar preferência a alguém para fazer hora extra ou não, já que a prefeitura tem banco de horas. Então você exige o banco de horas de alguns funcionários, ou da grande maioria, e de alguns que você elege, aí você paga horas extras.
E aí volta a falar naquela questão da diferença de hora. Você cria toda uma animosidade entre os funcionários que passam, de repente, um fica bravo com o outro porque um tem direito de fazer hora extra e o outro não tem. Né? Às vezes, são casos que até se justifica pagar hora extra, mas a prefeitura fala, não, você vai fazer banco de hora. O outro, ele bate o pé, não, se não fizer, eu não faço. Né? E aí a prefeitura vai lá e paga a hora extra para ele. Eu não sei se realmente isso pode ser feito dessa maneira. Né? Eu vi num requerimento há um tempo atrás que eu questionei as questões das ambulâncias. A maioria de motoristas da ambulância faz mais, em média, 100 horas extras por mês, mais do que o dobro do que é permitido por lei. Né? Esse sim deveria ter um banco de horas, que é para preservar a vida dele, o cansaço dele e a vida das pessoas que ele transporta. E ele não faz isso. A prefeitura paga mais do que para ele e outros profissionais, com razão, vêm reclamar. Falam, olha, eu trabalho sábado em tal lugar, a prefeitura não quer pagar hora extra para mim. Né? Por que paga para tal e não paga para outro? Então, essa explicação acho que cabe à prefeitura dar. Não sei se isso é legalmente, pode haver esse tipo de distinção, mas, de qualquer maneira, eu vou aguardar os esclarecimentos. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 346 de 2019 está aprovado. Requerimento 347 de 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe se é verídica a informação de que a Rede Municipal de Educação não realiza mais a emissão da carteira estudantil aos estudantes regularmente matriculados nas instituições municipais de educação fundamental e quais providências podem ser tomadas para que as escolas voltem a emitir o referido documento, uma vez que é a carteirinha que dá direito aos estudantes de usufruírem dos benefícios da meia entrada estudantil. Data da entrada, 12/8/2019, autoria da Alfabre. Em razão dos requerimentos números 347 a 352 de 2019, serem de autoria deste vereador-presidente, passo a presidência ao vice-presidente, Dr. Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 347 de 2019. Está em votação o requerimento 347 de 2019. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 348 de 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize em caráter de urgência a manutenção da iluminação pública das ruas Dr. Palinuro, bairro Centro, e Dom Pedro I, bairro São Pedro, oferecendo assim uma maior segurança aos munícipes. Data da entrada, 12/8/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 348 de 2019. Está em votação o requerimento 348 de 2019. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 349 de 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize estudos a fim de viabilizar a regulamentação das regras de trânsito e segurança das bicicletas motorizadas, além de sua fiscalização, visto que cada vez mais tem se tornado o principal meio de transporte urbano dos munícipes de nossa cidade. Data da entrada, 12/8/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 349 de 2019. Está em votação o requerimento 349 de 2019. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 350/2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie as solicitações que abaixo seguem. 1. Informe esta Casa de Leis se a área verde localizada na rua José R.S. Campos, bairro Emílio Gardenal, está devidamente regularizada e, em caso positivo, que se realizem estudos para viabilizar a criação de uma área de lazer no local, com academia ao ar livre, brinquedos para as crianças e campinho de futebol. 2. Que sejam realizados estudos também no sentido de possibilitar a criação de projetos para as crianças do bairro, como aulas de futebol ou dança.
3. Informe quantos pontos de ônibus e paradas existem atualmente nos bairros Terra Nova e Emílio Gardenal e quantos possuem uma adequada infraestrutura com cobertura e bancos para atender os usuários do transporte público. 4. Que seja verificada a possibilidade de implantação de uma linha e horário no itinerário de ônibus que atende a ida e volta do bairro Emílio Gardenal, Terra Nova, para a Coab e vice-versa, uma vez que os bairros Emílio Gardenal e Terra Nova não possuem posto de saúde e, por essa razão, é necessário utilizar o posto de saúde da Coab, mas a linha de ônibus que atende o bairro Coab passa pela rodoviária municipal antes de voltar para o bairro, causando transtorno aos moradores que necessitam se deslocar para atendimento de saúde e se utilizam de transporte público. 5. Ainda verificar se é verídica a informação de que os serviços de entrega do Correio não atendem o bairro Terra Nova e, caso seja verídico, por qual razão vem ocorrendo problemas na prestação de serviço e quais providências a Prefeitura irá tomar em relação a isso. 6. Por último, informar esta Casa de Leis quantas e quais áreas públicas existem nos bairros Emílio e Terra Nova. Data da entrada, 12 de agosto de 2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 350 de 2019. Está aberta a votação para o requerimento 350 de 2019. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 351, 2019. Requeiro o plenário se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie em caráter de urgência a instalação de postes de iluminação pública em toda a extensão da Avenida Guiomar Fleury de Camargo, bairro São Roque, uma vez que o logradouro está sem qualquer iluminação pública, tornando propícia a prática de atividades ilícitas e causando risco à segurança das pessoas. Data da entrada, 12 de 8 de 2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 351 de 2019. Está em votação o requerimento 351 de 2019. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 352, 2019. Requer ouvido plenário se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize a manutenção da ponte de acesso à rodovia Marechal Rondon, localizada na rua Indalécio Costa, próximo a Frango Oeste. Data da entrada, 12 de 8 de 2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 352 de 2019. Peço a palavra. Com a palavra o vereador autor da Alfabre. Senhores vereadores, como é possível constatar na foto que consta no telão, né, nós temos um buraco extremamente perigoso, rente ao guarda-reio, né, e a barranca da ponte. E, evidentemente, né, que se ele continuar dessa forma, nós estamos colocando em risco a integridade física, até a vida, né, não só dos transeuntes, também como dos motoristas, né. Eu imagino uma moto, né, tentando trafegar sentido Jumirim e um caminhão descendo sentido Tietê, né. A chance dessa moto mergulhar no Ribeirão aí é significativa, né. E para agravar ainda a situação, nós temos um tubo de tubulação de gás que passa ao lado, né, que pode, né, até se romper e mesmo no caso de um acidente, né, agravar ainda mais, né, as circunstâncias. Então, o requerimento tem por iniciativa dar publicidade à gravidade que se encontra no local, para despertar, né, um pouco de interesse às autoridades, para que elas possam tomar conhecimento e o quanto antes possam vir tomar as providências, né, preservando a população dos riscos iminentes. Continua em discussão o requerimento 352 de 2019. Essa palavra... Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Guilherme. Essa é ali, saindo na Frango Oeste, né? Se eu não me engano, está mostrando esse lado, mas do outro lado, há um desbarrancamento dos dois outros lados lá. Inclusive, está com um cone cada lado da ponte, não desse lado de cá, do lado de lá ainda. Para quem vem de estrada, também está desbarrancando as cabeceiras lá.
Então torna mais perigoso ainda, realmente requer uma atenção muito especial lá, viu? Então, eu peço para assinar em conjunto, faz favor. Continua em discussão o requerimento 352 de 2019. Está em votação o requerimento 352 de 2019. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Dalfab. Requerimento 353, 2019. Requeiro se oficie ao senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários para a instalação de uma unidade pública do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no bairro Coab, para atender ao referido local, além dos bairros Terra Nova, Emílio Gardenal e Santa Cruz. Data da entrada, 12/8/2019, autoria Júnior Regonha. O requerimento número 353 de 2019 está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, como uma sugestão, eu quero justificar. Nós temos o CRAS no Povo Feliz, no São Pedro, e o bairro Coab, nós íamos ter um CRAS ali onde é a Mamãe Beni, nas gestões passadas, mas acabou não se concretizando. E o CRAS é um centro de referência de assistência social muito importante para a comunidade, porque ela atende as pessoas, atende as famílias em vulnerabilidade social. Além do mais, ela promove ações sociais, ações junto à comunidade, que integra a comunidade, que dá oportunidade para o morador, para os moradores desses bairros, terem uma assistência social, terem um atendimento social quando necessário. O bairro Coab não tem, o que engloba com isso os bairros Terra Nova, Emílio Gardenal e Santa Cruz. São bairros altamente populosos e que merecem um atendimento social adequado. Então, senhor presidente, queria justificar isso, porque a prefeitura, o senhor prefeito municipal, tem uma ação social nesse local, aproveita a oportunidade para dizer que existem projetos anteriores, sugestões anteriores que poderiam ser aproveitados, poderiam ser bem vistos pela administração, de modo a atender esse grande número da população, aí, grande número de bairros. E fica então a sugestão, senhor presidente, e a minha justificativa. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 353 de 2019 está aprovado. Requerimento 354, 2019. Requeiro ouvido o plenário que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos e as providências necessárias para que o terreno localizado ao lado da ponte do bairro Santa Cruz tenha as condições mínimas características de um espaço urbano com a colocação de iluminação, jardinagem, grades de proteção, bancos e outras estruturas que os levantamentos e projetos solicitados indicarem. Data da entrada 12/8/2019. Autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 354 de 2019. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra o vereador autor. Para fazer o registro das fotografias do local, ficar bem registrado. É um local, inclusive, que é uma área pública, houve uma desapropriação, houve um pagamento dessa área pública. Ela tem ali, ela é de acesso de diversos moradores que utilizam esse local para ter acesso a uma rua, que é a Rua de Cima. O município é um local que não só a área em si, mas também quem passa em frente a esse local é um número grande de pessoas. Então merece uma iluminação, merece uma urbanização, a área é do município. O município tem condições, não podemos dizer que você implantar uma iluminação no local desse, fazer uma jardinagem, colocar uma grama, colocar um banco, vai trazer grande prejuízo ao município, tendo em vista
a melhoria, a grande vantagem que isso vai trazer para a população daquele local. Então, senhor presidente, fica aí mais essa sugestão para que o nosso prefeito... Vereador. Claro. Eu reforço o seu pedido, né? Salientando que se a avenida que é ligada do centro à Coab é um abandono, essa ponte que é outro abandono, é mais uma ponte abandonada, ou seja, se a avenida principal que passa por aí não é bem cuidada, você imagina se essa área vai ser bem cuidada. Mas reforço o pedido juntamente com Vossa Senhoria. Então, é uma pena. Você tem razão, mas fica aí mais essa sugestão, senhor presidente. E agradeço o apoio. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 354, 2019, está aprovado. Requerimento 355, 2019. Requeiro ouvido o plenário que se oficie o senhor prefeito, Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo o número de pessoas vacinadas contra o sarampo, se há doses disponíveis para a população e, em caso negativo, se houve a solicitação ao governo federal de mais doses para a imunização da população. Data da entrada, 12/8/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 355 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Para chamar a atenção e pôr foco na grande importância do tema. Várias cidades da região vêm enfrentando o surto do sarampo. Ele é grave. A população tem direito a uma vacinação. Lógico que existem programas, existe uma série de condições e regras. Nós sabemos que cidades vizinhas às nossas aqui, a nossa, vem enfrentando o problema do sarampo. Então, eu chamo a atenção, peço o número de pessoas que já foram imunizadas, eu não sei. Eu não sei se tem doses disponíveis hoje para a população aqui em Tietê. E caso não haja, que a prefeitura tome providências para solicitar. Sabemos que não é uma tarefa simples, mas sabemos também que é um assunto que merece uma atenção, merece uma dedicação grande da nossa prefeitura, porque é saúde pública, porque é necessário ao cidadão ter respeitado o seu direito à imunização a um problema como esse. Então, fica mais essa sugestão na área da saúde pública, senhor presidente, para a prefeitura, e que a gente vai cobrar aí constantemente. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 355 de 2019 está aprovado. Requerimento 356, 2019. Requeiro ouvido o plenário que se oficie o senhor prefeito, Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para o levantamento dos locais em que há necessidade de nova pintura das faixas de pedestres, determinando posteriormente a sua realização, tendo em vista a existência de material para tais medidas. Data da entrada, 12/8/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 356 de 2019. Está em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 356 de 2019 está aprovado. Requerimento 357 de 2019. Requeiro que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos e as providências necessárias para que sejam demarcados os pontos de ônibus do bairro Terras de Santa Maria, com a realização das obras necessárias para que os mesmos sejam cobertos, possibilitando que o usuário do transporte público possa aguardar com segurança e protegidos do sol e da chuva.
Data da entrada, 12/8/2019. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 357 de 2019. Está em votação. Quem concorda, permaneça-se sentado. Quem discorda, levante-se. O requerimento número 357 de 2019 está aprovado. Como não há mais matéria para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, está aberta a votação para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Quem discorda, quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriana Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Ildeu Santos Souza, presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 10/2019, da nova redação ao parágrafo 11 e insere parágrafos no artigo 99 da Lei Complementar número 02/2019, de 23 de maio de 2019, que dispõe sobre as regras gerais e a estrutura do Plano de Empregos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Seletistas do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 25 de junho de 2019. Autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende alterar a Lei Complementar número 2 de 2019 para alterar as regras sobre a eleição e gratificação de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Cumpre ressaltar que este projeto foi aprovado em primeiro turno na sessão anterior. Está em discussão em segundo turno. Está em votação em segundo turno. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O projeto de lei número 10, de lei complementar número 10 de 2019, está aprovado em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 11/2019. Dispõe sobre a concessão de plano de assistência médico-hospitalar aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 1/8/2019, autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende regulamentar as novas legislações das carreiras dos servidores públicos municipais que, em seus escopos, autorizam a concessão de plano de assistência médica hospitalar. Está em discussão em primeiro turno. Está em votação em primeiro turno. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. O projeto de lei complementar número 11 de 2019 está aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na presente ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.